Olá, o passo a passo de hoje é dessa sainha em crochê com os desenhos de emoji. Olha só que bonitinho. Esse tamanho aqui é o tamanho M, mas você pode estar fazendo no tamanho que você quiser. Eu vou passar aqui para vocês as medidas. Durante o passo a passo eu passo as medidas aqui do tamanho de cada square, que são 14 centímetros, né? Nesse ponto aqui, no meu ponto e com o material que eu utilizei, a agulha, dá 14 centímetros cada emoji desse aqui. Então, esse aqui, ó, a largura da saia, ficou medindo aqui, sem esticar, 42 centímetros, tá? O crochê cede um pouco, olha só, 44 centímetros. Lembrando que quando vestir, acaba cedendo um pouco também. Aqui eu vou medir aqui o tamanho da altura da saia, que ficou medindo 36 centímetros. Mas você pode estar fazendo ela maior ou menor, se você quiser. Aqui, você pode estar diminuindo o square para fazer os tamanhos menores. Aqui eu fiz, aqui na parte, esse círculo aqui amarelo, eu fiz com meio pontos altos. Para você estar fazendo ela em tamanho P, você pode estar fazendo igualzinho esse aqui. A diferença é que você vai fazer em pontos baixos, ao invés de meio pontos altos. Você fazendo essa parte amarela aqui em pontos baixos, já vai diminuir o tamanho do seu square. E você pode estar fazendo essas carreirinhas aqui, que são 3 carreirinhas que eu fiz, da mesma forma. Aí, sendo assim, você vai diminuir pelo menos 1 ou 2 centímetros em cada square. 2 centímetros em cada square você diminui. E assim, você vai fazer os square menor, né? E quando você fazer todas as emendas, vai dar um tamanho P. No meu ponto, dá certo, né? Então, você pode estar fazendo e estar medindo também o tamanho de cada square para ver se dá o tamanho certo. E para fazer o tamanho G, eu faço a mesma coisa. Aqui, ao invés de eu fazer meio pontos altos, eu faço pontos altos aqui nessa parte redondinha. E aqui nessa parte de cima, eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui, tá bom? E para o tamanho GG, eu faço pontos altos aqui e faço uma carreirinha a mais aqui, ó, no tamanho do meu square. Ao invés de eu fazer 3 carreirinhas aqui, eu faço 4 carreirinhas. Aí, fazendo assim, meu square fica bem maior. E quando fazer todas as emendas, dá certo nas medidas do GG, tá bom? E aqui, para você fazer maior, aqui eu fiz 2 carreirinhas de pontos baixos aqui descendo, depois da emenda dos square, e finalizei com a carreirinha de pontos baixos. Então, para você fazer maior, só você fazer mais carreirinhas de pontos altos. E aqui também no cos a mesma coisa. Eu fiz aqui 4 carreirinhas subindo aqui. Se você quiser fazer maior, é só você fazer mais carreirinhas de 2 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Aqui eu fiz 4 carreirinhas, né? Que é o tamanho que a minha cliente pediu, né? Que ela quer a sainha curtinha. E aqui, para finalizar também, eu fiz pontinhos baixos aqui no acabamento. E aqui eu fiz, com esse mesmo fio, a mesma agulha, eu fiz carreirinhas de correntinhas, né? Eu fiz 1,5 m de corrente aqui pra gente tá fazendo o cordão para ajustar. Então, só uni 2 fios e fiz com fio duplo, eu fiz o cordão de corrente. Então, vou mostrar para vocês agora os materiais que eu utilizei para confeccionar a sainha. Então, aqui, ó, para a confecção da saia, eu utilizei esse barbante aqui. Ele é o fio 4, é aquele fio 4 da Euro Roma, natural, tá? Mas você pode estar usando ane duplo ou qualquer outro fio que seja número 2 duplo também, que dá o mesmo resultado. Ou então, qualquer outro fio, número 4 também, que dá o mesmo resultado. Para fazer aqui a parte da carinha, eu utilizei esse fio aqui, que é o ane, só que eu utilizei ele no duplo, né? Que dá o mesmo resultado do fio 4. Para fazer os olhinhos, eu utilizei esse aqui também, que é a mesma espessura do ane, eu utilizei ele duplo.
E para fazer os olhinhos, eu utilizei essa agulha aqui, que é mais fininha, né, de tapeçaria, para tá fazendo a confecção aqui da boquinha e dos olhinhos. Utilizei também passado aqui na agulha duplo. E aqui eu utilizei essa agulha aqui, que é uma agulha mais grossinha de tapeçaria, para tá fazendo essas emendas aqui, ó, para tá costurando um square aqui no outro. Mas você pode estar costurando também com o crochê, só que no passo a passo eu fiz a costura com a agulha de tapeçaria. Aqui eu utilizei para confecção, eu utilizei essa agulha aqui, que é a agulha número 4, para confeccionar a peça, né? A agulha 4 é um pouquinho mais grossinha, né? Para trabalhar com fio 4, né? Que ela é grande para trabalhar com fio 4, só que eu prefiro trabalhar para ficar uma peça mais soltinha, tá? Se você fizer com agulha maior, talvez seu square também vai ficar com agulha menor, né? Talvez seu square vai ficar um pouco menor. Como eu fiz com 4, né? Nessas medidas aqui deu certo para o tamanho M. E aqui também eu utilizei tesoura para arrematar os fios. E é só, os materiais são esses. Então é isso. Espero que vocês gostem de mais essa videoaula. Peço a vocês mais uma vez para se inscrever no meu canal, curtir, comente aí se vocês gostou, tá bom? Para estar ajudando o canal a crescer. Então vamos começar o passo a passo. Aqui, para fazer a sainha, nós vamos utilizar 14 quadradinhos iguais a esse aqui. Olha só que bonitinho. Ele é um emoji de sorriso. Aqui eu já fiz alguns e vou fazer agora com vocês, para vocês verem como que eu fiz. Então, aqui eu vou fazer a sainha com o tamanho M. Para o tamanho M, ó, esse square aqui ficou medindo, olha só, 14 centímetros. E para o tamanho M eu preciso da circunferência mais ou menos 90, 95 centímetros. Aqui vai dar 86, se não me engano. Mas como o crochê cede um pouquinho, né? Aí vai dar certinho para o tamanho M. Então aqui a gente tira alguns centímetros, né? E dá certinho para quem usa tamanho M. Então aqui vamos começar, né? Vamos fazer o square. Vamos começar aqui pelo fio amarelo. Eu estou utilizando aqui o fio Anne, só que eu estou utilizando o fio duplo. Então, eu pego o fio de dentro e o fio de fora e vou fazer. Aqui eu vou começar a fazer e eu vou utilizar a agulha 4 milímetros, né? É uma agulha um pouco mais grossa, mas fica mais soltinho assim, ó. E também, se você utilizar uma agulha menor, talvez fique menor também. Eu utilizei essa agulha aqui a 4, por isso deu esse resultado aqui, esse tamanho. Aqui, para começar, eu vou fazer aqui um anel mágico. E aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, só para formar aqui o anel. Vou fazer 2 correntes. E aqui, eu vou fazer aqui meios pontos altos. Então, eu vou fazer aqui 16 meio ponto alto. Eu não vou contar essas 2 correntes que eu fiz. Eu vou contar aqui, ó, é o meio ponto alto. Você laça, puxa aqui, ó, fica os 3 fiozinhos na agulha, aí você puxa de uma vez. Fiz 2, 3, 4, e vou fazer até eu ficar com 16 meio pontos altos. Fiz aqui os meus 16 pontos, aí eu puxo aqui para fechar o anel. Aí eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho, eu vou pular aquelas correntinhas que eu fiz, venho aqui no primeiro e vou fechar com um baixíssimo. Ó, pulando, ele fica mais fechadinho, pulando aquelas 2 correntinhas do início. Vou fazer aqui 2 correntes, vou vir aqui no mesmo lugar e vou fazer um meio ponto. Então, aqui eu fiz 2 meio pontos no mesmo lugar. Aliás, não, essas 2 correntes, depois a gente vai pular também, né? Se você preferir, se você quiser, pode fazer assim e fechar aqui também na segunda, tanto faz. Mas eu fiz aqui, no caso eu fiz 2, né, meio ponto. Aqui no próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto. E nessa carreirinha, a gente já vai fazer aumento só no segundo ponto. A gente vai fazer um ponto sozinho e um ponto com aumento. Então, aqui eu fiz um sozinho, aqui eu vou fazer 2.
Ó, no próximo eu faço 2 meio ponto. No próximo eu faço 1. No próximo eu faço 2. Próximo ponto, 1 meio ponto. Próximo ponto, 2 meio ponto. Então, vou fazendo assim até o final. Em um ponto eu faço o aumento, no outro eu não faço. Vou fazendo assim até o final da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, aí aqui eu faço um meio ponto, né, que é o final. Aí aqui eu vou pular esse aqui, ó, pulo aquelas duas correntinhas e vou fechar. Ó, fiz o meio ponto aqui, no pezinho do outro e fecho aqui, ó. Aí ficou assim. Subo duas correntes, venho aqui, faço no mesmo lugar um meio ponto. E agora eu vou fazer 2 meio ponto nenhum e 2 separado. Faço 1, 2 separado, 2 junto. Ó, 2 num ponto só, 2, ó, 1, 2, um em cada ponto. No próximo ponto, 2 meio ponto no mesmo lugar. Próximo, 1 meio ponto. Próximo, 1 meio ponto. Então, eu vou fazendo. Agora, eu vou fazendo aumento a cada 2 pontos. Ó, fiz 2 pontos separados, faço 2 pontos junto. 2 pontos separados, 2 pontos junto. Lembrando que é meio ponto que a gente tá fazendo. Vamos fazendo assim até o final da carreira. Chegando aqui ao final da carreira, eu vou fazer um ponto aqui, nesse mesmo lugar onde a gente subiu as duas correntes. Vou pular as duas correntes e fechar aqui, ó, no primeiro meio pontinho alto. Ficou assim. Agora, vamos fazer a nossa última carreirinha. Faço duas correntes, venho aqui dentro e faço mais um meio ponto no mesmo lugar. Aí, eu faço no próximo ponto um meio ponto, no próximo um meio ponto, no próximo, um meio ponto. Então, agora, a cada 3 pontos é que a gente faz um aumento. Aí, aqui no próximo, a gente faz 2 meio ponto no mesmo lugar. Faço 1, no próximo, 2, no próximo, 3. Venho no próximo e faço 2 no mesmo lugar. E vamos fazendo assim por toda a volta. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, aí vou fazer um pontinho aqui, meio ponto aqui, onde a gente subiu as duas correntes, venho aqui no primeiro ponto e fecho aqui com um baixíssimo. E aqui eu já corto o meu fio, que a gente já vai trocar de fio aqui. Aí, ficou assim, o círculozinho amarelo. Aqui agora, pra gente fazer a segunda parte, que é o quadradinho, eu vou utilizar esse fiozinho aqui. Ele é o barroco natural, o barroco não. Ele é o fio 4 do Euro Roma natural, tá? E ele é um fio 4, né? Que tem a mesma espessura dos 2 fio One junto. Então, eu vou utilizar ele. Você pode estar utilizando também o mesmo fio, né? Um fio One, que é o número 2. Tá utilizando ele duplo também, que dá certo aqui. Eu vou utilizar um sozinho aqui, porque ele já é o fio 4. Então, aqui, eu venho aqui, ó, em qualquer um aqui dos pontinhos, né, que é meio ponto. Vou vir aqui, vou inserir o fio, vou fazer aqui um ponto baixo e vou fazer uma corrente. Aqui, eu tenho a altura de um meio ponto alto, tá? Que eu fiz um ponto baixo e uma corrente. Tem a altura de um meio ponto alto. Então, vou começar com meio ponto alto. Vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Venho no próximo e vou fazer um ponto alto. Aqui a gente vai fazer para formar o quadradinho. Então, aqui eu vou fazer 2 correntes, vou vir aqui no mesmo lugar, no mesmo pontinho, e vou fazer outro ponto alto. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto. E venho no próximo e vou fazer um meio ponto alto. Então, aqui, ó, uma quininha é composto aqui por meio ponto alto, um ponto alto,
mais um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar, um ponto alto novamente no próximo ponto e um meio ponto alto. Então, assim, a gente forma uma quininha. Então, aqui, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Ó, ficou assim, 5 pontos baixos. Agora, aqui, a gente vai fazer outra quina, que vai ser igual a esse aqui. Então, a gente faz um meio ponto alto, um ponto alto no próximo ponto, um ponto alto no próximo ponto, aí a gente faz duas correntes, venho aqui e faço um ponto alto no mesmo lugar que a gente acabou de fazer, aqui forma um Vzinho, né? Aí venho no próximo ponto, faço um ponto alto, e no próximo faço meio ponto alto. Ó, formei outra quininha. Então, vamos fazer agora os 5 pontos baixos. Faço 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos. Então, assim, a gente vai formar o nosso quadradinho. Agora, eu vou seguir fazendo da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Após os 5 pontos baixos, eu faço meio ponto, depois eu faço um ponto alto, faço outro ponto alto, duas correntes, outro ponto alto aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto no próximo ponto, meio ponto alto e sigo fazendo 5 pontos baixos e vou fazer até eu chegar aqui, ó. Aí, assim, a gente vai formar o nosso quadradinho. Se você estiver fazendo o mesmo tamanho que eu, vai dar certinho, né? Quando chegar aqui vai dar certinho, fazendo com 5 pontos baixos aqui. O total de pontos dá certinho aqui. Então, vou dar continuidade aqui e já volto. Terminei aqui a minha carreirinha, olha só, ficou assim, ó. Aqui a gente já formou o quadradinho. Agora, eu vou vir aqui naquela correntinha que a gente fez primeiro, né? A gente fez o ponto baixo em uma corrente, que formou o meio ponto. Eu venho aqui na correntinha e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Aí, ficou assim, ó. Agora, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto. Vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Venho no próximo ponto, um ponto alto. E venho aqui dentro, onde temos as duas correntes, vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos, duas correntes, e vou fazer aqui mais 2 pontos altos dentro da correntinha. Venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto, e aqui onde temos os pontos baixos, vamos seguir fazendo ponto alto, vai ser um ponto alto para cada pontinho da carreira anterior. Olha só. E assim a gente dá sequência fazendo o nosso quadradinho. Chegando aqui, onde temos as duas correntes, a gente faz 2 pontos altos, duas correntes e 2 pontos altos. Ó, vamos seguir fazendo um ponto alto para cada pontinho da carreira anterior. Então, vou seguir dessa forma, fazendo assim por toda a volta. Lembrando que nas quininhas, onde temos aqui as duas correntes, a gente faz 2 pontos altos, duas correntes, 2 pontos altos. Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, e aqui eu venho aqui, ó. Vou fechar aqui na terceira corrente com um pontinho baixíssimo. Aí, ficou assim. Agora, nós vamos fazer mais uma carreirinha, tá? Porque como a gente vai fazer o tamanho M, a gente precisa fazer mais uma carreirinha aqui para dar o tamanho certinho que a gente precisa do quadradinho. Vou subir aqui 3 correntes. Vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Então, vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. E aqui onde temos aqui as correntinhas, a gente continua fazendo 2 pontos altos, duas correntes, 2 pontos altos.
Ó, venho aqui pro outro lado e faço um ponto alto para cada ponto alto. Então, essa carreirinha aqui é a repetição da última carreira que a gente fez. Então, essa carreirinha é a mesma carreirinha dessa aqui, ó, que a gente acabou de fazer. Então, é só fazer ponto alto sobre ponto alto. E aqui, onde temos as quininhas, a gente faz 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Então, vou fazer a minha carreirinha aqui e já volto. Terminei aqui minha carreirinha, olha só. Aqui, eu vou fechar aqui, ó, 1, 2, 3, na terceira corrente, com um pontinho baixíssimo. E aqui já tá pronto o nosso quadradinho. E aqui eu vou cortar o fio. Aí, ficou assim. Agora, a gente vai fazer aqui a boquinha e os olhinhos. Aqui, pra fazer o olhinho e a boquinha, eu vou utilizar esse fio preto aqui. Esse aqui é o ânimo, mas você pode estar utilizando qualquer fio da sua preferência. Eu coloquei ele duplo aqui, ó, na agulha, olha só, ele duplo. E com essa agulhinha aqui, ó, de tapeçaria. Fiz um nozinho aqui na ponta. E aqui eu vou fazer uma costura simples para tá fazendo o olhinho. Então, aqui, eu vou vir aqui na parte de trás, ó, vou colocar o fio assim, para ele ficar fixo. Aqui na parte de trás. E aqui eu vou medir aqui, ó, mais ou menos o meio, ó. O meio aqui, mais ou menos, ó. E aqui no meio é que a gente vai fazer a boquinha, ó, nessa carreira aqui do meio, tá vendo? Onde tá esse espaço aqui, ó. Aí, então, aqui, ó, eu vou pegar aqui, nessa carreirinha aqui, pra fazer aquele sinalzinho aqui, ó, do lado da boquinha. Vou pegar a referência dessa carreirinha e dessa última carreirinha. Aí, eu venho, ó, puxo o fio por aqui. E venho e coloco o fio aqui, ó. Ó, aqui eu vou fazer 2 vezes, pra ficar mais grossinho. Ó, deixando essa carreirinha aqui no meio dessa marcaçãozinha aqui, tá bom? Não sou muito boa de costura, mas esse aqui foi o melhor jeito que eu encontrei pra tá fazendo. Ó, aí fica assim, ó. Agora, aqui, a gente vai tá fazendo a costurinha nessa linha reta aqui, ó. Então, eu vou fazer a costura assim, ó. Pego aqui, ó. Eu nem conto a quantidade de pontos, não. Eu venho mais ou menos, ó. Tá vendo? Ó, aqui aqui tá mais ou menos 3 pontinhos, 3 a 4 pontinhos. Eu venho aqui, insiro a agulha aqui, puxo, ó, e venho aqui. Ó, e aqui eu passo só uma vez só mesmo. Aí, venho aqui embaixo, ó, vou seguir essa linha fazendo assim. Ó, aí venho aqui. Aí, vou seguir fazendo até chegar na mesma direção, ó, mais ou menos lá na mesma direção. Ó, aqui atrás que tudo emboladinho, né? Mas vai ficar do lado avesso. Ó, aí venho. Vou fazer até chegar lá na mesma direção onde a gente começou. Acho que vai dar mais ou menos aqui, ó. Ó, na mesma direção. Olha só. Tá mais ou menos na mesma direção, né? Então, a gente vem. Olha só. Aí, aqui, eu faço a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, aquela marcaçãozinha da boquinha. Aí, eu faço 2 vezes, né, pra ficar mais marcadinho. Aí, a boquinha ficou assim, ó. Tá vendo que é bem facinho de fazer. Agora, aqui, eu vou seguir essa direção aqui, ó. Ó, onde tá aqui essa quininha. Ó, e venho aqui, ó.
Então, vou começar o olhinho por aqui, ó. Vou medir mais ou menos aqui, começar aqui, tá vendo? Só que eu tenho que vir com ele de lá de trás. Então, ó, na mesma direção, tá vendo daqui, ó. Então, você usa essa referência pra fazer o olhinho. Então, venho aqui, ó, e vou na altura de um pontinho, ó, e faço o olhinho. Vou fazer mais uma vez, pra ficar mais marcadinho. Ó, aí já fiz o olhinho. Aí venho do outro lado, faço a mesma coisa. Pego essa referência aqui, ó. Ó, aí eu faço aqui, ó. Só que eu pego por lá, pego por trás aqui. Aí pego, ó. Aqui eu peguei errado. Deve não ter pegado mais pra cá, ó. Vou pegar aqui, ó, pra ficar mais certinho. E aqui eu faço mais uma vez. Ó, aí ficou assim, ó. Olha só, que bonitinho, ó. Aí aqui do outro lado, aí você corta. E aqui eu vou utilizar aqui uma agulha mais fina, pra mim tá finalizando aqui, ó. Eu utilizo uma agulha de crochê mais fina, divido o pontinho aqui, ó, e dou nozinho aqui. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Olha só, eu utilizo uma agulha fininha, né? Aí eu pego aqui, ó, divido. Um pontinho pro lado, outro por outro. Faço 3 nozinhos. Aí aqui eu corto o fio. Aqui onde, no fiozinho amarelo, a gente faz a mesma coisa. Ó, a gente divide aqui, né, que são 2 fiozinhos. A gente pega um para um lado, outro por outro. Passa aqui dentro de um pontinho. E aqui você faz 3 nozinhos. E corta o fio. Aqui, como vai ficar do lado avesso, né, e fica bem disfarçado. Olha pra você ver. Aí aqui, esse fiozinho aqui, você divide ele, né, que ele é um fio só. Você divide ele aqui em 2. Ó. Divide ele e faz a mesma coisa. Finaliza dessa forma também. Corta aqui. Passa um fiozinho pro lado, outro por outro. Faz os nozinhos também, 3 nozinhos. Os nozinhos ficam bem disfarçados. E aqui você pode estar escondendo também o fiozinho. Mas aqui eu não vejo necessidade, eu só corto aqui, ó. Ó, quando eu vejo que ficou algum fiozinho, eu pingo um pinguinho de cola também, pra ficar bem disfarçadinho. E aqui em cima eu faço a mesma coisa também, só que eu vou deixar esse aqui pra finalizar depois. Olha só, aí fica assim. Então, você faz aí 12 iguais a esse aqui, né? 12 quadradinhos iguais, pra gente tá fazendo a emenda pra fazer a sainha. E aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu vou montar a sainha. Então, aqui eu já tenho os meus 12 prontos. E aí, eu vou utilizar aqui uma agulha de tapeçaria, só que eu vou utilizar uma agulha mais grossa, né? Porque eu vou costurar com esse fio aqui, né? Com esse fio aqui que eu fiz essa parte aqui. Esse fio é o fio 4, né? Ele não passa nessa agulha. Então, eu vou utilizar uma agulha mais grossa. Então, aqui, ó, eu vou utilizar essa agulha aqui que é mais grossa. Coloquei o fio aqui, ó. Esse fio aqui que é o fio 4, né? Que é o mesmo fio que eu utilizei aqui pra fazer o quadradinho. Fiz aqui um nozinho na ponta. E aqui, ó, eu vou colocar os square aqui. Lembrando que tem que ser aqui na mesma direção, né? Para os olhinhos ficar pra cima certinho, né? Aí eu viro aqui, ó. Vou colocar esse aqui assim. E viro esse aqui pra cá. E eu vou fazer uma costura aqui, ó. Então, aqui a gente tem a mesma quantidade de pontos. Esse aqui eu não finalizei ainda, mas depois eu finalizo, né? Igual eu finalizei esse aqui. Então, aqui, ó, eu tenho a mesma quantidade de pontos. Então, eu posso virar os dois assim, ó, lembrando de deixar os dois na mesma direção, ó. E aqui eu vou fazer a costura aqui. Deixa eu virar eles assim, que é mais fácil pra costurar.
Então, venho aqui, ó, bem aqui no leque. Eu posso estar fazendo essa costura aqui com o crochê também, aí fica a seu critério. Se você quiser emendar o fio aqui e fazer aqui uma carreirinha de pontos baixíssimos e fazendo baixíssimos, dá também. Ou você faz baixíssimo para estar emendando, é só ir unindo um pontinho aqui no outro, ou você faz como eu vou fazer agora. Ó, eu faço aqui, ó, começo aqui da correntinha, ó, a correntinha do meio do leque, vou aqui na segunda correntinha, ó, pego, aí vou fazendo uma costura. Eu vou fazendo essa costura simples mesmo, alinhavando, ó, pego um pontinho de um lado, ó, um pontinho de lá, um pontinho de cá, e faço a costura. Ó, um pontinho de lá, um pontinho de cá, e vou fazendo a costura. Ó, é só você unir certinho as duas partes, para não ficar sobrando pontos nem de uma parte nem da outra. Ó. Então, é só você ir unindo dessa forma, é muito simples. Ó, aí você vai costurando, ó, e aqui vai ficando assim, ó. Tá vendo? Aí eu vou unir aqui, essa parte aqui, e já volto com vocês. Terminei aqui a minha costurinha, fiz até aqui em cima, olha só, e ficou assim, ó. Tá vendo? Então, essas duas partes aqui já estão unidas. E aqui eu esqueci de falar pra vocês. Aqui vai ser assim, ó, a gente vai utilizar 12 square na sainha. Então, vai ser 6 square na parte da frente e 6 na parte de trás. Então, aqui vai ser 3 assim. 3 assim. E 3 assim, ó. Vai ficar 3, uma carreirinha com 3 em cima e 3 embaixo aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer a união desses 3, a gente vai fazer a união de tudo, dessa mesma forma. Da mesma forma que eu uni aqui, a gente já pode aqui, ó, se você quiser, você já pode, nem precisa cortar o fio, você já pode seguir unindo aqui ou seguir unindo aqui, ó. Da mesma forma que a gente uniu aqui, a gente vai unir todas as pontinhas. Então, aqui, olha só, eu vou unir 3 aqui de largura e 2 assim de comprimento, tá bom? Aí, o comprimento a gente vai completar com pontos, né? Porque aqui a saia fica muito curtinha se for só os square, né? A gente vai completar com pontos, ó, e aí, depois vocês vão ver o resultado como que vai ficar. Então, aqui a gente vai fazer a união de todas as pecinhas, de todos os quadradinhos dos 12, dessa forma. Então, a gente vai unir 3, assim, na parte na largura, 3 assim, e 2 no comprimento. Então, aqui vai ser a parte da frente, a parte de trás a mesma coisa. Aí, você pode seguir unindo, né? Aí, quando a gente dobrar a sainha, vai ficar 6 na parte da frente e 6 na parte de trás. Então, aqui, ó, eu uni aqui da mesma forma que eu uni aqui. Você pode estar cortando o fio aqui. Eu gosto de cortar e deixar para depois finalizar. E aí, eu começo aqui de novo, ó. Faço aqui de novo a união. Dessa mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também. Aí, eu já fico com os 3 unidos, tá? Aí, eu faço a união de 3 lá de novo, dessa mesma forma. Aí, depois eu dobro aqui e faço a união dela todinha assim, ó. Tá bom? Aí eu já posso vir certinho unindo aqui, ó. Né? As 3 já tiver unida aqui na parte de cima. Ó, eu já vou unir as 3 aqui. A câmera não pega direito. Ó, eu vou unir as 3 aqui. Aí depois eu vou unir aqui, ó, que já tiver unido aqui. Eu já faço a união aqui tudo de uma vez. Tá bom? Então, a costura, acho que deu pra vocês entenderem direitinho, né? Então, eu vou unir todas as minhas peças, as 12, até formar a sainha. Lembrando que são 6 square assim, ó, quadrado de 6 na parte da frente, e aí um quadrado de 6 na parte de trás. Ó, no caso, eu vou fazer essa sequência aqui, ó. Vai ficar com 2, assim, de comprimento,
e 6 assim de largura na parte da frente e 6 na parte de trás. Vou fazer aqui a união de todas as minhas peças, de todos os meus quadradinhos, e já volto com vocês pra gente dar continuidade, tá bom? Voltei aqui, olha só, já fiz aqui a emenda, a costura de todos os meus quadradinhos. Então, aqui ficou dessa forma, ó. Igual eu falei pra vocês, 6 quadradinhos na parte da frente e 6 na parte de trás. Aí, aqui tá tudo já emendado já. Agora, nós vamos fazer aqui na parte de cima, nós vamos trabalhar aqui fazendo cos. Depois, vamos fazer algumas carreirinhas aqui também na parte de baixo. E aqui para dar comprimento à nossa sainha. Aqui, olha, para vocês verem que ela tá bem curtinha. E aí, vocês vão definir o tamanho que vocês querem agora. Aí, vocês podem fazer mais carreirinhas aqui, se vocês quiserem ela maior. Ou menos carreirinhas, se vocês quiserem ela mais curtinha. Então, aqui, ó, eu vou começar a fazer na parte de cima. Eu venho aqui em qualquer pontinho aqui, ó. Vou colocar aqui a minha agulha com o meu fio. Vou fazer um ponto baixo para começar. Vou fazer mais 2 correntes, que é aqui da altura de um ponto alto. E eu venho aqui, ó, no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma corrente, vou pular um ponto alto e vou fazer um ponto alto no próximo. Faço mais um ponto alto no próximo ponto. Faço uma corrente, pulo um ponto alto. Venho no próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto alto. E vou fazendo assim por toda a volta. Vou fazendo assim, bloquinhos de 2 pontos altos. Ó, bloquinhos de 2 pontos altos separado por uma corrente. Sempre pulando um ponto alto. Então, vou fazer assim por toda a volta. Ó, chegando aqui, ó, uma corrente, ó, temos essa separação aqui, ó, você pode vir aqui, ó, no meio, ó, faço um ponto alto, só seguir fazendo, ó, você pula mais ou menos o espaço que vocês verem, que é um de um ponto alto, e segue fazendo normalmente, ó, pulo um ponto alto. Ó, e vou fazendo assim por toda a volta. 2 pontos altos, uma corrente, pulando um espacinho de um ponto alto. Então, vou fazer minha carreirinha aqui e volto quando eu estiver terminando a carreira. Vai ficando assim, ó. Terminei aqui a minha carreirinha, aí eu venho aqui, ó, na segunda correntinha que a gente fez e vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir aqui 3 correntes, que dá altura de um ponto alto. Venho aqui no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente, venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Então, aqui, eu vou fazer a carreirinha igualzinha essa carreirinha anterior que eu acabei de fazer. Então, aqui vai ser ponto sobre ponto. E aqui o cos que a gente vai fazer é todo assim. Ó, 2 pontos altos, uma corrente. 2 pontos altos, um em cima de cada um. Uma corrente. Vem pro próximo aqui, ó, 2 pontos altos, uma corrente. E vamos fazer assim por todo o tamanho do cos. Aqui eu vou fazer 4 carreirinhas. Aí, você pode fazer o tanto de carreirinha que você preferir. Ó, aqui na minha, eu vou fazer 4 carreirinhas do cos. Aí, depois a gente vai fazer a última carreirinha de acabamento. E a gente vai fazer um cordãozinho para estar transpassando aqui para ajustar na cintura. Então, eu vou fazer as minhas carreirinhas aqui, são todas iguais. Aqui vai ser ponto sobre ponto. Aí, eu vou fazer
a terceira também igual e a quarta. Aí, quando eu estiver terminando, eu volto com vocês. Terminei aqui as minhas carreirinhas, aí eu venho aqui na terceira corrente, vou fechar com um ponto baixíssimo. E aqui eu já fiz aqui as minhas 4 carreirinhas aqui da parte do cos. E aqui, para fazer o acabamento, eu vou fazer pontinhos baixos. Então, vou fazer aqui uma corrente só para dar altura. Vou vir aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo, que é a correntinha, né? Próximo ponto alto, um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Onde temos a correntinha, ponto baixo. E aí, eu vou fazendo assim, pontos baixos para cada pontinho, por toda a volta. Terminei aqui minha carreirinha, aí eu venho aqui, ó, na correntinha, e vou fechar com ponto baixíssimo. E aqui eu já corto, já tá pronta aqui a parte de cima. Então, aqui, ó, ficou assim. A parte de cima ficou assim. Aí, agora a gente faz um cordãozinho, pra gente tá ajustando aqui na cintura. Agora, aqui na parte de baixo, eu vou fazer uma ou duas carreirinhas de pontos altos. E aí, já vai estar pronta a nossa sainha. Então, aqui eu venho aqui, ó, vou pegar aqui em qualquer pontinho aqui. Vamos colocar aqui do início, né? Faço um ponto baixo para dar início, 2 correntes, que já dá a altura de um ponto alto. Venho aqui, ó, no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Próximo, um ponto alto. E aqui eu vou fazer pontos altos por toda a volta. Aí, aqui você vai definir o tamanho que você quer. Se você achar que ainda tá muito curtinha, aí você faz mais carreirinhas. Se você achar o tamanho que já tá bom, né? Depende do tamanho que a cliente pediu. Ou se é pra você o tamanho que você vai querer a sainha. Aí, você faz a quantidade de carreiras que você quiser. Aqui eu vou fazer só uma ou duas carreirinhas, né? Ó, já tá um tamanho bom. Eu vou medir aqui pra ver, mas já tá um tamanho bom. Porque a minha cliente quer a sainha curtinha. Mas aqui eu vou... Ó, vai fazendo ponto alto sobre ponto alto. Ó, chegando aqui, você preenche esse espaço aqui também, ó, faz um ponto alto, vem aqui, faz outro ponto alto, aqui nas emendas, do jeito que fica bem preenchidinho, ó. Então, é só seguir por toda a volta fazendo pontos altos, ó, vai ficando assim, ó. Então, eu vou seguir fazendo aqui minha carreirinha de pontos altos por toda a volta. E já volto com vocês. Terminei aqui as minhas carreirinhas. E aqui eu vou fechar na terceira corrente com um pontinho baixíssimo. E aqui nessa parte de baixo, na barrinha, eu fiz 2 carreirinhas de pontos altos. Então, aqui já deu o tamanho certinho que eu preciso. Aí, eu vou finalizar aqui fazendo uma carreirinha de pontos baixos. Então, é só seguir fazendo um pontinho baixo para cada pontinho da carreira anterior. Então, o meu acabamento vai ser esse, como na parte de cima. Um pontinho baixo para cada pontinho alto. Terminei aqui, já fiz aqui a minha carreirinha de pontos baixos, aqui na parte de baixo. E aqui a nossa sainha tá pronta. Aqui eu fiz um cordão de corrente, uni 2 fios desse mesmo fio e fiz um cordão. Fiz com 1,5 m de correntes. E agora a gente vai transpassar ela aqui na parte de cima. Aqui, ó, o meio da saia é aqui, né? Bem aqui entre os 2 olhinhos. Aí, você começa a transpassar o cordão por aqui. Aí, você passa aqui pra tá ajustando.
Aqui está, agora está prontinho a sainha de emoji. E aqui você, aqui regula, olha só. E ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Peço a vocês, mais uma vez, para se inscrever no meu canal, curtir e comentar o meu vídeo. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!